Anderson, imagino que não é uma estreia da maneira que você pensou, mas a gente já viu algum dedo seu ali, o Lucão jogando pelo lado direito, fazendo uma função diferente. No primeiro tempo a gente viu você pedindo o Marlon para ultrapassar, no lançamento do Lucão. A gente sentiu uma postura defensiva até diferente, mas eu penso que o América foi castigado por não ter matado o jogo. É mais ou menos por aí? Como é que você analisa essa derrota? Não, primeiramente, agradecer a torcida que compareceu hoje. Foi um público muito bom, assim, o apoio. A gente está muito decepcionado, é claro, não é a estreia que a gente deseja sempre. Por outro lado, também, assim, a gente sabe que essa invencibilidade, um dia ela ia cair, ia acabar. Eu acho que é um peso também que a gente acaba carregando. Como a gente também vai ganhar jogo fora, eu tenho convicção disso, entendeu? O que me chama a atenção, assim, que foi um jogo meio aleatório, assim. A gente poderia ter saído hoje com um placar de, sei lá, de 3-0, como a gente saiu hoje derrotado, entendeu? Faltou um pouquinho mais de controle. E é natural, porque assim, é um grupo jovem, né? Tem alguns jogadores pontuais que são mais experientes, mas os demais são jogadores jovens. Então, assim, eles precisam ainda identificar o momento de transitar, o momento que é uma situação de contra-ataque, e o momento que a gente precisa ter um pouquinho mais de calma e gastar a bola, como a gente fez em alguns momentos. Então, assim, a gente deixou o jogo escapar, porque teve contra-ataque nosso, a gente chutando bola do meio do campo, assim. Isso que a gente tem que evitar, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então, essas coisas a gente precisa amadurecer. E a gente só amadurece com informação, com treinamento, né? Na pele, sofrendo como a gente vai sofrer hoje, né? Com essa derrota, e a gente continuar dando esses passos, né? Que não são fáceis. E quando eu venho para o América, eu tenho muita noção daquilo que a gente precisa fazer ainda para poder chegar naquilo que eu acho que é uma equipe um pouco mais equilibrada nesse sentido. Boa noite, Anderson. Maria Gabriela, de O Tempo Esportes. Queria que você falasse nesses últimos dias, né, esses pouquíssimos dias que você está aqui no América, que você falasse um pouquinho da sua percepção dos pontos positivos e dos pontos negativos que você conseguiu perceber, dessas carências, inclusive, que a gente pôde perceber nessa virada de hoje, e também dos reforços do Breno e do Arthur, por favor. Eu acho que Breno e Arthur são jogadores jovens que estão chegando, a gente ainda está trabalhando para poder perceber o que eles podem nos oferecer como característica. Eu acho que a gente tem coisas muito positivas, como qualquer derrota, né, ou qualquer resultado de jogo, a gente não tem um copo inteiro cheio, deu tudo certo ou deu tudo errado, ou totalmente vazio. Eu acho que a gente tem coisas que são muito positivas, a gente percebe isso, a qualidade deles, de poderem criar situações, nós criamos boas oportunidades, boas situações de gol, né? Não foi uma equipe que não conseguiu fazer isso. Até quando nós sofremos 2-1, a gente ainda conseguiu ter criação, mesmo com eles tão baixos assim. A gente tem que enaltecer também o adversário, que também fez um jogo bom e correto e organizado. E a coisa negativa que eu vejo é essa ansiedade um pouquinho de achar que a gente vai sempre fazer o gol na hora que a gente deseja, assim. Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade. Nós perdemos situações assim dentro da área que o passe foi um pouquinho precipitado, foi um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para o lado. Então, assim, a gente lamenta profundamente, né? E vamos trabalhar. A gente tem que, acima de tudo, trabalhar, tendo a percepção daquilo que não está de acordo com aquilo que a gente pensa, porque a gente precisa, o mais rapidamente possível, ajustar esses detalhes para que a gente possa fazer um bom jogo lá contra o Vila Nova e buscar os 3 pontos, que é que a gente sempre vai almejar. Você falou um pouquinho desse desequilíbrio, né, emocional. Você acha que fica muito claro quando o América joga fora de casa? Até um pouquinho por causa dessa pressão que tem de não ganhar fora? Eu acho que tudo, assim, tudo hoje na vida, estatisticamente, a gente começa a pegar um pouquinho no pé, né? Então, assim, quando está muito tempo com invencibilidade aqui, a gente vai jogando uma carga em cima desses números. Quando está muito tempo sem ganhar fora, joga carga naquilo ali. Então, a gente vem pressionando, assim, tipo assim, ganha em casa e perde fora. E futebol não é assim.
Futebol a gente tem qualidade, tem condição de ganhar fora, como também a gente pode perder em casa. É um campeonato equilibrado, não é um campeonato desequilibrado, né? Assim, que a gente vai enfrentar equipes. Todas as equipes têm condições de nos vencer e nós temos condições de vencer qualquer equipe também na Série B, eu tenho certeza disso. Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com isso. O que me chama a atenção hoje, o poder de criação, bom, mas as oportunidades que nós oferecemos para a equipe deles, a gente não pode oferecer. Né? Que eles possam, talvez, sair daqui com uma vitória, mas finalizando talvez 1 ou 2 bolas, e hoje eles tiveram chance, não sei os números de finalizações, mas muito parecido, e isso não pode acontecer. A gente tem que equilibrar mais, a gente tem que buscar esse equilíbrio, ter mais tranquilidade, e é o que a gente vai, né, trabalhar, e a gente não pode parar. Né? Eu tenho muita convicção do que eu quero numa equipe, e sei que hoje eu vou demandar um pouquinho de tempo para que eles possam fazer, né, bem aquilo que eu acho que pode ser feito. Hoje foi talvez um misto ainda de coisas que eles estavam acostumados a fazer e de coisas que eles tentaram fazer da minha visão, da minha percepção. Então, acaba que em algum momento há um conflitozinho e a gente tem que ir tirando isso de uma maneira tranquila. Há coisas muito positivas, né, do trabalho anterior, e tem coisas que eu penso, não é que é negativo, mas o pensamento é distinto, é diferente. Isso vai demandar um tempinho para que eles possam se sentir à vontade para poderem desenvolver.